Como vencer o pecado? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas que nem sempre encontram uma forma de responder. E por isso, hoje, eu vou tentar te dar uma resposta satisfatória e simples sobre como vencer o pecado. Por isso, já se inscreva no canal para acompanhar as nossas devocionais toda semana. Meu nome é Gabriel Augusto, esse é o Coração Aprovado e bora para mais uma devocional. Você provavelmente já se sentiu preso num ciclo constante de pecados, daquele jeito que acaba com a sua mente, que te faz se sentir a pior pessoa do mundo, um monstro sem salvação, e quando tudo parece que de alguma forma vai melhorar, o pecado volta e novamente você cai e fica cada vez mais quebrado. Bom, você não é o único que sente isso. É muito comum entre os cristãos esse tipo de sentimento, mas nem sempre as pessoas conseguem falar sobre isso. Muitas vezes a gente se encontra com pessoas na igreja, no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar e nós não nos damos conta de que aquela pessoa está sendo atormentada por algum tipo de pecado. E da mesma forma, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber que nós estamos sendo atormentados pelos nossos próprios pecados. E a pergunta que fica é: o que fazer para nos libertar do pecado que constantemente nos assedia? Hoje eu gostaria de te dar 4 passos para você vencer o pecado. E o primeiro deles é: reconheça o seu pecado. Reconhecer o pecado é analisar a sua vida e encontrar tudo que tem caminhado contra Deus, tudo que tem te afastado daquilo que é bom. Paulo, em 2 Coríntios 13:5 diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Aqui surge uma questão. Como saber em quais pontos nós temos errado? A única forma de nós sabermos onde estamos errando é por meio da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação especial de Deus e por isso ela nos ensina sobre quem Deus é e o que Ele faz. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos identificar como pecado tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus e as suas ações. E aqui não existe espaço para dizer: eu acho que tal coisa é errada ou alguém me disse que aquela outra coisa é pecado. Não, o achismo não cabe em uma vida espiritual saudável. Se Deus disse que está certo, então está certo. Mas se Deus disse que algo é errado, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, ainda vai continuar sendo errado. Por isso, o primeiro passo para vencer o pecado é reconhecê-lo, não de uma forma genérica, chamando tudo só de pecado ou de erro, mas dando nome a cada uma das práticas que vão contra o que a palavra de Deus tem nos ensinado. E isso nos leva para o segundo passo de como vencer o pecado. Confesse o seu pecado. Simplesmente saber onde você tem errado não é o suficiente para vencer o pecado. Você precisa confessá-lo. A confissão de pecados é algo presente nas Escrituras e ela deve acontecer de pelo menos 2 formas. A primeira delas é confessar para Deus e a segunda é confessar para outras pessoas. Confessar os nossos pecados a Deus é algo que nós estamos mais familiarizados nas Escrituras. Geralmente, quando nós falamos de confissão de pecados, nós lembramos de 1 João capítulo 1, onde ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os nossos pecados a Deus é um ato de humildade e fé, onde nós clamamos por perdão e transformação, crendo que Deus é aquele que nos perdoa em Cristo Jesus e nos torna em pessoas melhores. Mas não é só isso. A Bíblia também fala sobre confessar os nossos pecados para outras pessoas, e é essa parte que geralmente nós deixamos de lado. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui eu quero deixar claro que nós não precisamos sair falando dos nossos pecados para todas as pessoas, mas todos nós temos que ter pessoas de confiança com quem possamos conversar sobre as nossas falhas. Sejam amigos, familiares, irmãos da igreja, líderes espirituais,
porque são essas pessoas que vão orar por nós e nos auxiliar na nossa caminhada e na luta contra o pecado. Nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos. Por isso, confessar os nossos pecados a Deus é essencial para que Ele nos perdoe, e confessar os nossos pecados aos nossos irmãos na fé é necessário para que nós não lutemos sozinhos contra o pecado que nos atormenta. E assim, nós chegamos ao terceiro passo para vencer o pecado. Dependa da graça de Deus. Após reconhecer os seus pecados e confessá-los, você precisa entender que jamais vai vencer a luta contra o pecado com as suas próprias forças. É justamente por isso, por causa da nossa fraqueza, que Deus nos dá os meios necessários para vencer o nosso pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós conhecemos um Deus que nos fortalece, nos ensina, nos exorta e nos corrige. E por isso, depender da graça de Deus não é uma opção, mas uma necessidade. O autor aos Hebreus nos diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Essa graça que nos auxilia contra o pecado costuma se manifestar de duas formas diferentes. A primeira delas é quando nós lemos a Bíblia e parece que alguns textos foram escritos especificamente para nos confrontar e nos corrigir. Quando Deus ele fala ao nosso coração de uma forma direta, quando o Espírito Santo fica nos alfinetando e nos falando várias e várias vezes que nós estamos trilhando um caminho que vai contra os desígnios de Deus. A segunda forma é quando Deus usa alguém para falar conosco. Quando ele manda um amigo, um familiar ou um irmão da igreja, e essa pessoa nos confronta de tal forma que é impossível que nós não entendamos. Quando uma pessoa fala palavras duras e cortantes, mas com amor e paciência, nos conduzindo para a vontade de Deus. Enquanto nós lutarmos tão somente com as nossas próprias forças, nós vamos cair nos mesmos pecados, sentir a mesma culpa e permanecer no mesmo ciclo de vícios pecaminosos. Depender da graça de Deus nos faz desfrutar de uma força e uma sabedoria que nenhum ser humano é capaz de conquistar sozinho, mas que ainda assim o tem por causa do dom de Deus. E isso nos leva para o quarto passo de como vencer o pecado. Fuja do pecado. Parte da luta contra o pecado consiste em fugir das coisas que te fazem pecar. Existem certos gatilhos que conduzem uma pessoa para o pecado, e cabe ao cristão identificar esses gatilhos e se desviar deles. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:22 diz: afastem-se de toda forma de mal. O pecado vem a nós como algo atrativo que parece muito bom, mas na realidade é algo destrutivo e maligno. Mas sabendo disso, muitas pessoas ainda insistem em flertar com o pecado. Existem pessoas que pensam: não tem problema se eu andar com determinada pessoa, eu consigo me manter puro. Outros ainda dizem: não tem problema se eu for a tal lugar, eu consigo me guardar do pecado. Ou ainda: não tem problema se eu assistir tal tipo de conteúdo, eu sou forte para rejeitar o mal. E dessa forma, o pecado vai entrando aos poucos na vida da pessoa até que ela esteja presa num ciclo de erros sem fim. O cristão precisa ser inteligente e não dar nenhum tipo de abertura para o pecado. E para isso, precisa se afastar de toda forma de mal, sendo algo claro e explícito ou simplesmente alguma coisa duvidosa. A palavra de Deus nos ensina que quando nós caminhamos com Deus, nós conseguimos resistir às tentações do pecado. Paulo, em 1 Coríntios 10, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Em todas as nossas
tentações nós temos formas de vencer o pecado, desde que nós caminhemos com Deus, conheçamos a sua palavra e tenhamos a disposição de mudar de atitude e abandonar o nosso pecado. Deus não vai tirar os seus hormônios, não vai te deixar cego, não vai travar a sua língua, não vai te impedir de caminhar até certos lugares. Ele não vai fazer escolhas por você. Cabe a você escolher o que você vai fazer, com quem vai falar, em quais lugares você vai e o que você vai olhar. Você é um ser humano livre, então não espere que o pecado simplesmente suma da sua vida, mas se levante e faça algo a respeito. Olhe para Deus, faça a escolha certa e fuja do pecado. Para te ajudar a pensar um pouco mais sobre esse assunto, eu separei duas músicas para você. A primeira delas é Aqui Vou Eu, da IP Alpha, e a segunda é Não É Só Um Rolê, do Gabriel Viena, com o Purpose. As duas músicas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O segredo para vencer o pecado está dentro de você e não é a sua força, nem a sua inteligência ou nada que você possa criar ou imaginar, mas é o Cristo que habita no seu coração e que te capacita a lutar contra o pecado e a vencer o pecado que te atormenta. Não se acostume a cair, mas sempre que você cair, esteja pronto para levantar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe essa devocional no grupo da sua igreja, com seus amigos, com a sua família, e assim mais pessoas vão sendo edificadas na palavra de Deus e se tornando capazes para lutar contra o pecado e a vencê-lo todos os dias. Fique com Deus e até a próxima!